Deus vai falar conosco, amém, queridas? A gente pode estar pensando assim, por que esse trabalho aqui é para mulher? O marido precisava estar aqui ouvindo também essas coisas. Eu vou dizer para você por quê. Porque quem é a influenciadora na casa é você, não é seu marido. O marido, ele pode ser o cabeça, mas a influência para a família não é o seu marido, é você, mulher. Por que você é assim? Porque Deus te criou assim. Você já viu que sensibilidade que nós mulheres temos? Nós somos mais emotivas, nós somos muito mais sensíveis do que nossos maridos. Tem mulher que fica reclamando do marido, que é dura, é insensível. Mas homem é homem. Se você quisesse casar com um homem igual você tinha que ter casado com a mulher. Porque sensibilidade é para a mulher, o homem não tem isso, né? E aí o que acontece? Eu queria começar com esse versículo que você está vendo aqui, ó, o capítulo 4, o título é esse: o pastor não deve gostar de mim. Eu quero ler com você aquele versículo ali, ó. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína. Nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Se eu e você somos a maior influência dentro da nossa casa, quem é que o inimigo vai procurar atacar mais? Você pode fazer assim com sua mão? Você é a pessoa mais atacada de dentro da sua casa, que é para você desistir do seu lar, desistir do seu ministério, desistir do propósito de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia está falando que todo reino dividido não vai frutificar. Uma casa, um casamento, se ele começar a dividir, ter briga, ter contenda, desavença, vai acabar. Uma igreja é a mesma coisa. E uma empresa é a mesma coisa. Se começar com divisão, vai acabar. Então, quando as nossas emoções não estão bem, mulher, você está aqui passando por um tratamento de Deus. Deus reservou essas tardes aqui para cuidar de você, para que Deus sustente a sua casa. Porque o inimigo, ele quer destruir você e tudo que é seu. Põe isso na sua cabeça. E ele vai usar o quê? Emoções, sentimentos. O alvo de Satanás para trazer derrota para nós é atacar justamente aquilo que nós temos mais sensibilidade. Nossas emoções. E aí o que ele faz? Ela começa esse primeiro capítulo aqui falando de uma mulher, passou pelo um pastor no shopping, o pastor mal cumprimentou ela e ela saiu dali se achando mal amada. Você já viu aquelas histórias que o pastor fala assim, a pessoa fala assim: o pastor não gosta de mim porque meu dízimo é pequeno, eu sou pobre, ele tem uns amigos dele lá, as panelinhas dele lá. Está usando o quê? As emoções fragilizadas. Esse capítulo aqui vai tratar única e exclusivamente desse tipo de emoção, onde o inimigo, olha o que está aí, o demônio é o supremo estrategista. Não pense você que ele não sabe como destruir a sua casa. Ele trabalha duro para jogar os cristãos ou uma família uns contra os outros, sabendo que o Espírito Santo só trabalha em atmosfera de uma casa onde tem paz. A porta está aberta, está livre para Deus mover o Espírito Santo. Sabe por quê? É princípio bíblico. Salmo 133 diz que onde os irmãos estão unidos, onde há união, ali é o lugar da bênção de Deus. Vou te perguntar, onde é que é o lugar onde a bênção de Deus é derramada? Diga comigo, união. Quando uma família é unida, quando uma igreja é unida, ali o fluir de Deus, a unção de Deus vai descer. E a unção de Deus vai descer trazendo o quê?
bênçãos sem medida sobre a nossa vida e a nossa família. Quantas aqui querem fluir das bênçãos de Deus na sua vida, na sua casa, e ver isso na igreja? Então, se o inimigo puder plantar na nossa mente, incitar as pessoas uma contra as outras, assim, é tudo que ele precisa. E mulher pensa num bicho desconfiado, é mulher. Se você passou por ela, se você não cumprimentar ela direitinho, ela vai falar que hoje você está emburrada com ela, que você está chateada com ela. E aí o que acontece? Por coisas pequenas, mágoas, ressentimentos, a gente guarda tudo. Você sabe o que é ressentimento? É uma dor que você gosta de sentir ela de novo, você fica mastigando. Você fica mastigando, coisa que aconteceu semana passada, você está retornando a sentir. O que aconteceu o mês passado, o que seu marido falou para você o ano passado. Você fica mastigando, mastigando, mastigando. Isso para quê? Por que o diabo trabalha na mente e nas emoções das mulheres desse jeito? Por causa dessa emoção, muita sensibilidade. E aí o que ele quer fazer? Ele quer quebrar o princípio da palavra. Amadas, no que depender de você, tenha paz com todo mundo. Tenha paz com o marido, tenha paz com a sogra, tenha paz com aquela pessoa que fica pegando no seu pé. No que depender de você, você não pode fazer para o outro, mas por você, você pode fazer. Então, não se ressinta de coisas que você ouviu, que você falou. Hoje é um dia que, se eu pudesse, eu tinha trazido assim uma bacia aqui, ó, para a gente vomitar tudo aquilo que o diabo pôs aqui dentro do nosso coração, da nossa mente, tudo que é maligno, porque o diabo ele só planta sementes malignas para paralisar, para destruir você, para impedir o fluir da graça de Deus na sua vida. Não tem outro propósito. Aí a mulher, como ela é a coluna da casa, quando a mulher está doente emocionalmente, o que é que vai acontecer na família? O que é que vai acontecer numa igreja onde tem mulheres doentes? Ela vai contaminar todo mundo. Você já viu quando a mulher fica com raiva do marido e começa a falar mal do marido para os filhos? Contamina, contamina. Daí a pouco os filhos estão contra o pai ou contra a mãe, vira aquela bagunça dentro da casa. Você simplesmente fechou a porta do fluir das bênçãos de Deus sobre você e sua casa. Satanás, ele quer destruir a igreja. Como é que ele vai destruir a igreja? Destruindo famílias. Porque a igreja é composta por famílias. E se ele conseguir destruir, por que ele quer parar a igreja? Porque existe um versículo que diz assim: as portas do inferno não prevalecerão a igreja. Quem é que pode parar o inferno aqui na terra, irmãs? A igreja. Não tem governo, não tem partido político, não tem ninguém que tenha mais autoridade do que a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Agora ele só pode parar se você deixar. E Deus te trouxe aqui, eu quero dizer que você é privilegiada. Para dizer para você, nós precisamos aprender a discernir as estratégias que o diabo está usando. E aí ela começa aqui na estratégia número 1, está aí no seu livro. Faça com que pessoas inseguras transformem pequenas ofensas em grandes ofensas. Nós vamos tratar de coisa pequena hoje, gente. Mas vocês vão ver como é que essa coisa pequena se torna grandiosa. Ela é pequena porque o diabo quer que você não preste atenção. Mas se você entender essa lição de hoje, você vai ver o tamanho que é a importância dessa lição. Quem são essas pessoas inseguras? São pessoas com mágoas e cicatrizes emocionais que causam conflitos. O que é cicatriz emocional? É algo que já foi tratado, criou ali uma cicatriz, mas por baixo ainda tem alguma coisinha, precisa tirar essa casca aqui, tratar a ferida, e para tratar a ferida o que a gente tem que fazer? Raspar. Tem que mexer, e dói, queridos. Eu quero falar um negócio para você, mexer em ferida emocional é um negócio que dói, mas é
necessário. Se você quiser ser uma mulher abençoada e abençoadora, se você quiser mudar a história da sua família, você precisa deixar Deus te tratar nesses dias. Então, o inimigo costuma usar esse tipo de pessoa aqui. Essas pessoas, coisas pequenininhas, Satanás pega uma palavra, um olhar e faz crescer na cabeça da pessoa. Aí o que ela vai fazer? Ela não está satisfeita, ela vai contaminando. Você já viu dentro da igreja, quando alguém chega perto de um para contar uma fofoca? Isso tem demais, queridas. Depois a gente tem que sair consertando as coisas. O que é fofoca? Vou dizer para você o que é fofoca. Você vai identificar alguns fofoqueiros quando chegar perto de você a partir de hoje. Fofoqueiro é aquele, ou seja, fofoca é o ato de fazer afirmações não baseadas em fatos concretos. A pessoa não sabe se é verdade, mas ela já começa a investigar a vida dos outros. E chega perto de um, conta, chega perto do outro, conta, e ela vai passando. E você já viu que quanto mais uma pessoa passa para frente, mais o negócio vai crescendo. Uma noticiazinha aqui, uma pessoa ouviu, passou, acrescentou mais um pouquinho. Passou, acrescentou mais um pouquinho. De repente o ambiente está todo tomado por uma opressão espiritual. Isso acontece dentro da igreja, acontece dentro das famílias. Nós não estamos falando só da igreja, não. Mágoas, ressentimentos. Porque pessoas assim, elas não têm autocontrole daquilo que elas sentem. Vem na boca, ela já fala logo. Por quê? São pessoas que precisam de atenção para si. Você conhece esse tipo de pessoa? A fofoca tem outro detalhe. Fofoca a pessoa fala não só especulando fatos que não são verdadeiros, mas às vezes elas divulgam fatos verídicos. Não é verdade, eu só quero falar para ajudar. Aí, o que ela faz? Divulga coisas que aconteceu da vida dos outros sem o consentimento delas. Independente da intenção. Não, mas eu não quero difamar. Mas está fofocando. Qualquer coisa que a gente chega no ouvido do outro para contar da vida de pessoas ou fazer comentário do que eu penso, do que eu acho, se não for para edificar pessoas, não fale. E a partir de hoje eu quero te convidar a botar um filtro aqui no seu ouvido. Ó. Se alguém quiser chegar perto de você para fazer fofoca, você vai detectar assim pelo cheiro. É cheiro de fofoca. Chega para lá. Quantas desejam fazer isso na sua vida? Quantos lares já foram destruídos por causa de fofoca? Agora deixa eu só te contar uma coisa aqui. Tiago capítulo 3, versículo 6, ele fala o que é a fofoca. Ele diz assim, a língua, o falar da pessoa descontrolada, é como um fogo. E como um mundo de coisas imorais. E a língua está posta nos nossos membros, está no meu corpo, está no seu corpo. Todo mundo aqui tem língua, não tem? Ela está posta no nosso corpo. Mas ela contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E ela é inflamada pelo inferno. Quem é que traz fofoca no nosso meio? O inferno. E vai usar gente com aparência tão boa, querendo ajudar, mas está fofocando. A língua está sendo despertada, usada pelo inferno, queridas. Quando eu deixo a minha boca ser canal do diabo para fazer fofoca, eu estou quebrando princípios da palavra. E toda vez que eu quebro princípios de Deus, eu estou fechando a porta da graça de Deus e abrindo porta para demônio entrar na minha casa, na minha vida. É triste, né? Eu tenho visto muito isso aqui na igreja. Pastor não gosta de mim. E começa a falar, reclamar da igreja e vai reclamando. É um espírito de ofensa que a pessoa teve por causa de pouca coisa. Se ofendeu, porque ouviu uma palavra ou uma atitude que não gostou.
E esse espírito de ofensa vai se movendo livremente, vai contaminando a igreja e vai contaminando a casa. Quantos nessa tarde querem paralisar em nome de Jesus esse espírito de ofensa na sua vida? Sensibilidade em nós, sim, para ouvir a voz de Deus, não para sermos usadas pelo diabo. Amém, queridas? E aí a gente vai inflamando e vai fazendo crescer. A opinião dessa pessoa afeta todo mundo, a começar os da sua própria casa. Você já viu o dia que vem na igreja que não gosta? A mulher começa para o marido, fofocando, criticando para o marido. Daí a pouco o marido está tomando antipatia da igreja. Você sabe que tem homem que não vai na igreja mais por causa da mulher que faz críticas. Critica o louvor, critica o barulho da igreja, critica a pregação, critica o pastor, critica tudo. Por fim, o marido que fez isso para trazer para a igreja, o marido não quer saber mais de voltar na igreja. Porque ele foi contaminado pela língua usada pelo inferno. Diga, minha boca é canal de bênção. Em nome de Jesus. Aí o pastor, coitado, ele está sentindo que está um peso dentro da igreja, não sabe o que é. Aquela irmãzinha que ele encontrou com ela, que ele não conversou direito com ela, que ele não cumprimentou direito. Eu estou falando irmãzinha, mas tem irmãozinho também, viu, irmãs? Tem dia que a gente tem que sair, fazer uns concertos assim com o irmãozinho, né, pastora Cássia? Oh, meu Deus do céu, a gente tem que ir lá visitar, passar a mãozinha na cabeça. Não, irmão, não é assim não. Volta para a igreja. E a pessoa fica magoada e vai embora. O inimigo número 1 do cristão chama-se espírito de ofensa e de confusão. Por que eu estou falando isso? Porque ele é muito sutil, queridas. E talvez muitas de nós não estamos recebendo respostas à nossa oração, não estamos vendo marido ser transformado, porque nós deixamos esse espírito de ofensa, um espírito de confusão, de maledicência, tomar conta da nossa vida. Nós vamos ser libertas disso aqui hoje, em nome de Jesus. E o coitado pastor não está sabendo nem o que está se passando. Quando ele vê o ambiente da igreja, o povo começa a sair da igreja, ele não sabe o que é. São pessoas imaturas, ou seja, pessoas inseguras. Queridas, a idade cronológica nossa tem nada a ver com a nossa idade emocional. Um exemplo, eu tenho 62 anos de idade. Se eu tivesse magoado até hoje, guardando as mágoas do meu pai, a minha idade emocional seria de 12, 13, 14 anos. Totalmente imatura. Eu queria que nessa tarde o Espírito Santo trouxesse à sua memória alguma ofensa que você recebeu, alguma mágoa, porque nós estamos suscetíveis a esse tipo de coisa todo o tempo, queridas. O inimigo sempre vai usar alguém para falar alguma coisa, para nos magoar e nos ofender, principalmente as pessoas que a gente mais ama. Mas eu queria que nessa tarde o Espírito Santo trouxesse a sua memória, em que idade emocional você está vivendo hoje, onde você parou de crescer emocionalmente. Foi quando você se deixou ser marcada por alguma ofensa. Deus quer te curar e te libertar hoje. Para quê? Porque Deus precisa de mulheres maduras, mulheres curadas, mulheres que já deixaram Deus mexer na ferida, arrancou, esfregou, curou, doeu, mas Deus está trazendo a cura, Deus está trazendo a libertação, e é de hoje para o resto da sua vida, para que os seus filhos vejam em você uma mulher de Deus e sejam abençoados, para que o seu marido veja em você um falar diferente, e queira esse Deus que você está servindo. Pessoas inseguras precisam de aceitação. Sabe por que muitas pessoas gostam de fazer fofoca? Aquela fogueirinha no meio da igreja? Elas precisam de pessoas para se chegar a ela. Elas precisam das amiguinhas, ser aceita. Então, como ela não tem uma voz assim muito ativa, aí ela faz uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali, ela vai juntando gente para ela. E as pessoas vão começar ela vai achar que as pessoas estão aprovando a ela por causa daquela atitude.
Querida, não pense você que isso aqui está longe de nós, não. Alguém do seu lado pode estar vivendo isso aqui, sabia? É algo muito espiritual. Precisam de pessoas que afirmem a sua aceitação, através das suas atitudes e palavras. Aí eu achei muito interessante, quando ela fala, a Joyce Meyer fala que uma mulher passou por ela, e ela mal cumprimentou. Não, essa mulher, ela passou por ela e ela não viu a pessoa. E essa mulher ficou muito magoada com a Joyce, porque a Joyce não cumprimentou, e ela precisava do cumprimento da Joyce. Eu achei interessante porque a Joyce diz aqui, ele, Deus, a escondeu de mim. Será que existe isso? Será que tem momentos na nossa vida que Deus esconde a gente para que alguém que a gente quer, que nos veja? Às vezes a gente pensa que é só falta de educação. Tem gente que é mal educada mesmo. Eu não estou tirando esse lado aí não. Tem gente que uma hora passa de cumprimento, outra hora passa não te cumprimenta. Mas eu estou falando de momentos na nossa vida em que você passa e você não vê alguém. E essa pessoa vai ficar sofrendo porque você não viu e não cumprimentou. Ela vai se sentir desvalorizada perto de você. E eu achei isso muito interessante. Porque às vezes a gente não vê mesmo. Quantas aqui são distraídas como eu sou? Guardar nome então, gente, eu sou péssima para guardar nome. Então eu converso às vezes com as pessoas e eu evito falar nome, para não dar fora. Mas sou eu. E aí o que acontece? Existe nessa pessoa desconfiada um sentimento maligno de inferioridade. A pessoa não sabe o valor que ela tem. A solução para ela só tem uma: descobrir o valor que ela tem em Deus. Queridas, nós não temos valor algum pela casa que nós temos, se é bonita, se é feia, pelo carro que você tem, pelo dinheiro que você tem, pelo cargo, pela posição. Ninguém tem valor diante de Deus pelo que tem. Nós somos mulheres valorosas, importantes para Deus, porque nós somos filhas dele, porque nós somos a menina dos olhos de Deus. E quando a pessoa ainda ela não entendeu, a autoestima dela está baixa, ela está ferida, ela está magoada, ela está com um sentimento de inferioridade. Ela olha para os outros e fala assim, não, eu aqui nessa igreja, eu não tenho valor nenhum, eu não tenho importância nenhuma. Aí você olha para a cara dela, ela está sempre cabisbaixa, com a cara ruim. O que é isso? O inimigo vai usar sempre essa autoconfiança baixíssima, essa autodesvalorização, porque é a pessoa mesmo que está se desvalorizando. Satanás fica colocando na mente dela que ela não tem valor porque ela é pobre, ela não tem valor porque ela é feia, ela não tem valor porque ela não sabe falar, ela não tem valor por causa disso, por causa daquilo. O inimigo vai inventar multidões de mentiras e plantar na nossa mente para que a gente olhe para os outros com desconfiança e comece a criticar as pessoas pela maneira que elas estão nos tratando. Eu quero dizer para você nessa tarde, Deus está tratando comigo e com você. Deus não está tratando somente com a fulana, Deus está tratando com todas nós nessa tarde. Deus quer operar na nossa vida para a gente conseguir fechar essas velhas feridas, essa coisa horrorosa de passado, dessa insegurança por causa de pessoas que nos decepcionaram, pessoas que nos feriram. Deixa isso no passado. Deus quer ter uma história nova daqui para frente. Deus quer te usar, mulher. Bate no ombro da mulher que está do seu lado aí e fala, Deus quer usar você. Você é o canal de bênçãos. Quem conhece a palavra de Deus
e anda na palavra, não quer trazer ninguém aqui debaixo do braço. Irmã, você tem que andar aqui comigo. Eu vou cuidar de você, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou orar por você, eu vou fazer... Irmã, nós temos que orar umas pelas outras, nós temos que amar umas às outras, nós temos que ajudar umas às outras, mas nós somos mulheres independentes que precisamos crescer, cada uma na nossa vida espiritual, emocional, porque quem vai cuidar da sua casa, quem é responsável, é você, não sou eu não posso mudar nada na sua vida. Eu não quero carregar ninguém debaixo do meu braço. Eu não tenho muleta, você também não tem muleta. Então a gente precisa encher a nossa mente com a palavra de Deus. Olha esse versículo aí. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, quem é que é espiritual? Levanta sua mão assim, diz: eu sou espiritual. Encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Não precisa brigar não, tá? Quando vier com fofoca, querer botar coisa na sua cabeça, trata com mansidão. Vocês acham que Deus não está trabalhando nisso também? Jesus mandou aprender com eles: ser manso como eu sou. Vocês conhecem a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. A palavra não vai ter efeito na minha vida. Eu sinto muito por você, porque Jesus mandou eu crucificar o meu velho homem na cruz. Você tem que morrer, tá bom? Diga para quem está do seu lado: você tem que morrer para nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Não vai entrar. Gabriela vai ficar aqui, tá? Espírito de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Vai não, está amarrado. Vira para quem está do seu lado: está amarrado, você não vai morrer assim. Você vai ser uma mulher de Deus. Temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Olha aqui, vamos voltar para o versículo. Continua, lê lá. Está dando para vocês lerem? Então, encaminhai o tal com espírito de... Fala, irmã, não precisa ter medo não. Mansidão, olhando por ti, para que você também não seja... Cuidado com você. Você pode ajudar os outros, mas cuidado com você, para você não ser contaminado. Porque raiz de amargura pega. É uma doença que pega, ela contamina. É um vírus, irmãs, é igual um vírus, a Bíblia está falando. Amém, queridas? Você gostaria que alguém te julgasse rispidamente, não demonstrasse misericórdia, fofocas sobre você e espalhasse discórdia em sua vida, ou sua casa, ou sua empresa, ou sua igreja? Claro que não. Aí eu pus aqui um negócio que eu achei muito interessante. Como é que a gente gosta de julgar os outros, falar dos outros, se a gente não conhece o cenário completo da vida delas? Olha aí, nunca podemos julgar os outros, porque a verdade é que nunca conhecemos o cenário completo. Minhas queridas, eu já contei para vocês que eu tinha muita mágoa do meu pai. O único sonho que eu tinha, desde moça, não era com quem que eu ia me casar, com faculdade que eu ia fazer. Não sonhava com nada disso. Eu sonhava como eu ia fazer para matar o meu pai. Esse era o ideal da minha vida. E eu casei desse jeito. Sabe como é que Deus me ajudou e me fez, me libertou do ódio, do ressentimento, da mágoa, da revolta que eu tinha do meu pai? Quando meu pai ficou doente. Ninguém sabia que o meu pai estava doente. Aí Deus disse para mim um dia: para tudo que você está fazendo e vai ficar perto do seu pai. Eu falei: Deus, eu estou ouvindo essa voz, não é do Senhor não. Meu pai era bruto, agressivo, mal educado com a gente. E eu casada com filho, com tudo, e meu marido: bem, você está doido, você não combina com seu pai. Eu falei: Vinícius, Deus mandou eu parar tudo. Eu tinha um trabalho maravilhoso na igreja, ajudava muita gente, fazia tanta coisa. Para tudo. Deus já mandou você parar tudo por causa de alguém, uma pessoa.
Aí, queridas, parei tudo, fiquei do lado do meu pai. Meu pai estava com câncer, ninguém sabia. Ele tinha tumor da cabeça até o dedão do pé, todo de metástase. E eu foi aquela caminhada de hospital em hospital, tratamento em tratamento, e eu com meu pai. E eu fiquei do lado dele o tempo inteiro. Aí um dia, eu estava sentada com ele numa sala e minha mãe na cozinha amassando um biscoito. Eu virei para ele e falei assim: pai, o senhor tem noção do que o senhor fez comigo, com a minha mãe, com meus irmãos, a vida toda? O que o senhor plantou no coração da gente, por causa da bebida, por causa da violência dentro de casa? Eu falei: minha filha, bebida para mim foi um refúgio. Meu pai bebeu 45 anos. Sem mais nem menos, ele começou a falar a respeito da mãe dele. A minha família, todo mundo falava no meu avô, que era um coronel político, muito bonito, muito elegante, um homem maravilhoso. Mas nunca eu tinha ouvido, nem meu pai, nem minhas tias, ninguém nunca mencionou o nome da minha avó. Só sei que ela chamava Albertina. Aí ele começou deitado ali, contando para mim: minha filha, minha mãe era uma mulher muito doente. O pai dele vivia na rua, na política, tinha mulheres, aquela vida, dinheiro demais. E a mulher dentro de casa, com mais de 10 filhos, cuidando da casa, dos filhos, maníaco por limpeza. Ela desmontava a janela, a porta, tirava tudo para lavar. Ela mandava subir no telhado da casa para lavar telhado. E os filhos, uma vez por semana, ela passava pelo um banho da bacia. Ela entrava para dentro de um quarto e punha uma bacia com água no quarto e os filhos tudo enfileirado lá de fora. E ela fazia entrar um por um. Eu estou contando isso para vocês, só para vocês entenderem o que meu pai guardou anos e anos no coração dele. Depois disso eu fui entender meu pai. E ele disse assim: minha filha, ela fazia entrar um por um dentro do quarto. E ela ia procurar, se tivesse uma sujeirinha na orelha, debaixo da unha, no cabelo. Ela pegava uma bucha, ela esfregava tanto que ela sangrava a gente. A gente fazia xixi dentro daquela bacia. Aí ela mandava trocar a água e entrava o próximo. E os de fora, aterrorizados, porque sabia que ia ser violentado. Porque isso é uma violência. Isso assim, uma amostrinha de quem era minha avó e que tipo de criação o meu pai teve. Com 17, 18 anos ele começou a beber. E a vida dele foi isso. Aí eu pergunto para você: alguém pode dar para os outros o que não tem? Se você tem amor para dar. Se você não tem amor, você não pode dar. Meu pai não tinha. Ele não recebeu nem de pai nem de mãe. O que meu pai fez foi enfiar todo o sofrimento dele num vício. Por que vocês acham hoje que tem tanta gente viciada? Bebida, droga, sexo. É vazio de alma. E essas pessoas vão fazer sofrer outras pessoas. Minhas queridas, aquele dia Deus encheu meu coração. Por isso que Deus mandou eu ficar com ele. Deus queria fazer eu conhecer a alma do meu pai. E ele precisava pôr para fora aquela mágoa, aquele ódio que ele guardou durante anos e anos da minha avó. Então, se alguém te feriu, eu quero dizer para você essa frase: você não conhece o universo dessa pessoa, você não conhece a vida dela. E quando Deus fala para você, perdoa, Deus sabe o que está falando. Deus sabe o que está por trás dessa agressividade. Deus sabe o que está por trás dessas palavras de ofensa. Minhas queridas, essa é uma tarde em que nós viemos aqui para entregar na mão de Deus todo o lixo que o diabo lançou na nossa alma, na nossa vida durante anos, para a gente sair daqui liberta, livres pelo poder de Deus e da sua palavra. Pessoas desconfiadas são pessoas que têm sentimento de inferioridade. Mas nessa tarde, todo mundo tem um pouquinho de inferioridade, queridas. Todo mundo tem. Ou é só eu aqui?
A hora que a pastora Cássia liga para mim e fala assim: Bernadette, você pode dar aula? Eu falo assim: meu Deus do céu, tem umas mulheres lá que vai reclamar, porque vai ser eu de novo. Vocês acham que eu não penso? Mas eu estou aqui obedecendo. Por quê? Porque eu sei que tem gente que gosta e tem gente que não gosta. É um sentimentozinho que Satanás quer pôr, e a gente quebra ele e vai em frente. Sabe, eu aprendi a resistir quando o diabo vem com as mensagens dele. É você mesmo. Pastora Cássia falou: é você mesmo. Eu falei: amém, obedeço. Gostando ou não gostando, é nós, né, pastora Cássia? É nós. Tá bom? Fala para quem está do seu lado aí, ó, gostando ou não gostando, eu sou filha de Deus, e Deus quer usar. Deus quer usar, Deus quer usar. Deus está limpando o vaso. Deus está limpando o vaso para abençoar outras pessoas. Glória a Deus. Ame o seu próximo, é um princípio bíblico. Mas se a gente nos mordermos, nos devorarmos uns aos outros por meio da discórdia, cuidado que nós vamos nos destruir. Nós destruímos uma igreja, nós destruímos uma casa por causa desse tipo de pecado. Deus quer sarar, não apenas fazer curativo. Deus quer curar a ferida para fechar para sempre. Por quê, queridas? Porque a insegurança é um veneno que vai afetar todas as áreas da sua vida. Tem mulher que é insegura com o marido. Outro dia uma virou para mim e falou assim: ai, eu preciso, desde a hora que eu amanheço, eu preciso que meu marido fale para mim que eu estou bem, que minha pele está bonita, que eu estou bonita. Eu falei: meu Deus do céu, que segurança é essa? Se eu fosse depender do meu marido falar para mim: Bernadette, você está bonita, eu estava frita. Porque meu marido não é de falar, meu marido não é de elogiar. Mas quando eu olho para o olhar dele, eu já conheço, você está gostando ou não está. Então não adianta você forçar a natureza das pessoas. Cobrar dele, que você vai falar que eu estou bonita. Não, às vezes ele não está achando, uai. Não é não? E aí meu marido que tem culpa vai levar a culpa, o peso da minha insegurança. Eu estou bonita, eu estou bem, é para mim. Eu tenho espelho. Quem que tem espelho na sua casa? Eu tenho espelho, eu chego lá e eu sei o dia que eu estou bem, o dia que eu não tenho. Não estou, ultimamente eu ando meio contrariada, porque a gordura está meia, né? O volumezinho está assim. Mas está bom, gente, para a idade que eu estou, está bom demais da conta. Eu não estou muito preocupada com essas coisas mais não, sinceramente. Eu sou uma pessoa bem liberta dessas coisas. Eu não importo com o que as pessoas pensam, eu não importo muito, né? Só um pouquinho, né? Faça aos outros o que você gostaria que fizesse por você. Não deixa o veneno da insegurança matar os seus relacionamentos. Bate no ombro da sua irmã e fala isso para ela. Não deixa o veneno da insegurança destruir seu casamento, destruir sua vida espiritual, porque destrói casamento, paralisa a vida espiritual, porque emocionalmente você está parada, você não cresce. Amém, queridas? Se Deus esconder você de alguém, é porque Deus está tratando com você, tá bom? Não é com o outro não. Quando alguém te ofende, resista à discórdia. O que é discórdia? É briga, é desavença, deixa para lá. Responda com bondade e misericórdia. Faz igual o versículo ali falou. Cuidado para você não ser tentado a ser amargurado. Nessa tarde eu quero que você levante a sua mão assim, ó. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Tenha cuidado em relação à discórdia. Se você deixar ela entrar, ela vai se espalhar. E se espalhar, você e toda a sua casa e a igreja podem ser arruinados. Levanta sua mão comigo assim. Você vai proibir agora espírito de discórdia entrar na sua vida, entrar na sua casa. Mas você tem que tomar uma decisão. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Não adianta você mandar ele sair, falar que vai fechar a porta e você ficar brigando. Nasci assim, vou morrer assim, tá bom? Não está bom não. Tem que converter.
Tá bom? Tá bom assim? Tem que converter. Morrer um pouquinho todos os dias. Você conhece outro evangelho que não seja esse? Morrer um pouquinho todos os dias? Você conhece algum evangelho de Jesus Cristo, alguma parte que fala para você assim, do jeito que você tá bom demais. Você vai entrar no reino do céu desse jeito, briguenta, discordando, temperamento forte, é isso aí, você não vai ver. Aprendei de mim que sou manso e... Quem é o exemplo, queridas? O exemplo sou eu. O exemplo é a pastora Cássia. Aprendei de mim, Jesus disse. Sou manso e humilde de coração. O que é ser humilde? Deus falou, abaixa a cabeça e obedece. E pronto, acabou. Tá bom, queridas? Vamos para frente aqui. Estratégia número 2. Derrubar jovens ministros antes que eles possam derrubá-lo. Essa aqui é forte. Satanás, ele tem estratégias para derrubar uma casa e uma igreja, destruir. Ele vai usar quem? Pessoas para criticar e afrontar quem tem autoridade. Ela começa contando aqui a primeira estratégia, que pode causar uma devastação no ambiente. Uma pessoa enviada por demônios para inseminar semente da maldade. Alguém que tinha parte com Satanás entrou dentro da igreja. Você conhece alguém que já entrou dentro da sua casa? Olhou uma planta, sua planta secou? Pois é. Existe. Gente de coração ruim mata planta. Tem gente que entra dentro da igreja para fazer confusão. Ela disse que existiu uma mulher na igreja, que ela estava a igreja crescendo, rompendo, prosperando, e essa mulher começou a sentir um peso em cima dessa mulher. E ela foi ver, a mulher tinha pacto com demônios, e ela jogava praga. Orava invocando as trevas dentro de casa. Você toma cuidado com quem entra dentro da sua casa. Não deixa passar da sala. Não chama para a cozinha. Muito menos dentro dos quartos. Gente que não vá na sua casa para abençoar o seu lar. Gente de coração limpo que você conhece. Cuidado com quem entra na sua casa. Se você não conhece, pode entrar ali para amaldiçoar. Gente invejosa, gente maldosa, enviada do cão. E nessa igreja, essa mulher entrou ali para lançar maldições, sabe para quê? Para causar divisão, confusão e sair gente. Ela desmantelou a igreja. Antes que líderes fossem levantados, tem gente que acha que oração contrária não vale. E eu quero dizer para você que essa mulher aqui, que ela está falando, entrou, a não ser que o Espírito que esteja em você. Por que a Joyce disse que nela ela não foi atingida? Porque quem estava nela era maior do que quem estava em pessoas dentro da igreja que não estava vigiando. Se você não vigiar, você vai ser derrubada por causa desse tipo de gente aqui. Gente falsa, espírito contrário, estava usando uma mulher. Para quê? Para não deixar uma casa expandir, para não deixar uma igreja ir para frente. Existe canal de Satanás, sim. A consequência é confusão, gente saindo da igreja magoado. Quantas pessoas você já viu que saiu da igreja magoado com alguma coisa? O que é isso, queridas? Obra do inferno. E o diabo usa quem? Pessoas feridas. Está vendo por que a gente precisa ser curada? É um negócio muito sério. Ele envia pessoas para derrubar, principalmente líderes, atacar líderes. Eu pergunto para você, quantos líderes nós não temos aqui? Quantos ministérios? Quantos ministérios? Quantas mulheres Deus já chamou para o ministério, o louvor, a palavra, e aí você, não, eu não, deixa fulano, deixa ciclano, não, eu não tenho valor, não, Deus não quer me usar, Deus quer te usar sim, ministério de intercessão. Eu descobri esses dias uma mulher que ela me manda áudio toda vez que eu vou pregar, e ela está aqui, ela sabe de quem que eu estou falando. Eu falo para ela que ela é meu anjo da guarda, ela ora comigo todo dia antes de eu ministrar.
O que é isso, gente? É canal de bênção na vida da gente. São ministérios, são líderes que estão aí enterradas por causa do emocional doente. Deus quer te levantar, Deus quer te curar, te levantar e te usar com poder, mulher. Se você recebe essa palavra, levanta a sua mão. Deus quer te usar. Não te afaste da presença de Deus. Não te afaste da casa de Deus. Não fica machucada. Toda pessoa que sai da igreja machucada, ela paralisa a vida espiritual dela, ela não cresce, ela não progride, vai saindo. Outro caso aqui que ela usa é quando Satanás ataca a liderança com discórdia, usando quem? O próprio pastor e a pastora da igreja. Existe? Graças a Deus aqui não, né, pastora Cássia? Mas existe, sabe por quê? Líderes que não têm visão de Deus. Atacou essa mulher, a Joyce Meyer, porque ela tinha ministério e o marido não. Irmãs, isso aqui eu prego para vocês assim de cadeirinha. Eu estou escolada nisso aqui. Ministério da mulher, para muitos homens, não tem valor. Eles não valorizam a mulher. Você já viu quando vai orar? Senhor, levanta os homens de Deus para pregar a tua palavra. Levanta os homens para orar, para expulsar. Cadê as mulheres? Mulher tem chamado, mulher tem ministério, mulher tem unção de Deus. Mulher, hoje não existe diferença entre homem e mulher no reino de Deus. É tudo igual, queridas. Seu marido é sacerdote, mas você é sacerdotisa na sua casa. Só que você tem muito mais influência do que seu marido, porque Deus te fez assim, e é assim que Deus vai te usar. Mas não deixe as emoções e os sentimentos negativos paralisar a sua vida. Quando Satanás entra para atacar líderes, esse pastor aqui, ele era totalmente inseguro em relação aos outros líderes. Ele queria abafar. Você já viu isso? Quando um líder acha que só ele que fala, ele que pensa, ele que acha, e se aparecer outro líder, como é que é? É o carvalho que cresce muito e faz sombra ao lado? Ninguém pode dar fruto ao redor dele. Não cresce uma planta ao redor do carvalho. Então é esse tipo de líder. Deus, graças a Deus, nos trouxe para uma igreja onde a pastora Cássia fica empurrando as mulheres para liderar, para trabalhar, para fazer. Minha irmã, você está no lugar onde você é privilegiada. A liderança te reconhece. Isso é muito bom. Reconhece o chamado da mulher e não quer interferir. Ele brigava, o pastor brigava com ela, porque na escola dominical, lá nas reuniões, era ela que ensinava, não era o marido. Chamado é igual salvação. Deus me chamou para algo antes de eu nascer. O propósito de Deus para a minha vida já existia muito antes de eu casar com meu marido. Você está entendendo o que Deus está falando com você? O chamado de Deus para você, seu marido não pode interferir. Vai com calma, vai com a graça de Deus, com a sabedoria, que você vai romper. E se Deus permitir, o nosso marido vai romper junto com a gente. Eu falo que é maravilhoso você ter um ministério, um chamado, e o marido também tem. É maravilhoso, é perfeito. Mas tem mulher que não. Dentro da sua casa, quem é que ora mais? Quem é que busca mais a paz? Quem é que conversa mais? Com quem que os filhos conversam mais? Não é com você, mulher. Você é a apaziguadora, ministério. Isso é ministério dentro de casa. O marido dela era bem resolvido, mas ele não. O pastor não. Agora eu quero te... Você está enxergando esse quadrinho embaixo? O espírito de ofensa sempre abre porta para o espírito de traição. Quem não supera suas feridas em algum momento vai se tornar desleal. A falha do seu líder é um teste para você. Olha para mim aqui, você já conhece a história de Davi com Saul? Saul era o rei, mas ele ficou sabendo que Deus já havia ungido Davi rei depois dele. E ele procurava Davi para matar Davi. Ele tinha inveja, ele tinha ciúme de Davi, porque ele sabia que a unção de Deus
estava sobre Davi. Davi, sabendo que Saul procurava ele para matar, ele teve várias oportunidades de matar Saul, mas ele não quis. Por quê? Por causa do princípio de autoridade espiritual. O seu líder, eu quero falar aqui de marido, eu quero falar de pastor, eu quero falar de quem é líder sobre você. Quem tem o espírito de ofensa vai abrir a porta para o espírito de traição, vai querer atacar o líder, vai querer revidar. Você vai ver que a Joyce Meyer não fez nada, o pastor perseguia, quem leu aí o capítulo, ela ficou orando, para que no tempo certo ela pudesse sair debaixo daquela autoridade. Nunca levantou a mão para atacar o seu líder. Por quê? Porque se a gente fizer isso, nós vamos quebrar um princípio da palavra de Deus. Entenda essa última frase: a falha do seu líder é um teste para você. É forte? É forte. Irmãs, eu sou catedrática nisso aqui, ó. Eu já vi cada coisa. Eu nasci numa igreja, não vou falar denominação, eu era por muitos anos a única mulher do conselho da igreja. Pensa numa perseguição que eu já sofri. E naquele tempo eu batia boca mesmo. Irmãs, eu sofri muito para aprender isso aqui. Vinha com uma pedrada contra mim e levava 2. Eu aprendi, eu não posso levantar contra a autoridade que Deus constituiu sobre mim. Se não estiver satisfeita, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Não faça fofoca, não faça confusão. Ore e pede a direção para Deus. É melhor para você. A pessoa curada, ela não contamina ninguém. Ela não passa para frente o defeito do líder. Quem aqui não tem defeito? Faça da paz a sua meta. Juntas somos mais fortes. Como é que é essa frase, irmãs? Juntas? De novo, juntas? Mas para isso a paz precisa ser a meta da minha vida. Vocês estão entendendo? Onde houver discórdia aqui dentro, ó, eu tenho que quebrar isso aqui, entender que isso é um espírito do inferno, que quer paralisar minha vida em todas as áreas. Se você consegue aprender e reconhecer a discórdia e a lidar com ela, você irá impedir boa parte dos acontecimentos destrutivos que Satanás quer trazer na sua vida e sobre a sua casa. Quantos podem dizer glória a Deus? Se você conhece um líder controlador, isso vai revelar que ele é uma pessoa extremamente insegura no seu íntimo. E ele tem os motivos dele de ser inseguro. Por isso que eu contei uma história tão íntima minha do meu pai. Você não consegue entender a história do outro. Você não conhece ninguém, não julgue. Não julgue as pessoas. Sua vida espiritual só vai crescer e todas as áreas da sua vida só vai romper no dia que você entender e aplicar essa palavra. No que depender de mim, vou ter paz com todo mundo. Pega na mão da irmã que está do seu lado aí, ó. Diga, no que depender de mim, eu vou ter paz com você e com todos ao meu redor. Você precisa decidir agora. Vamos ficar de pé? Decida agora. Decida agora. Aquela palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor, eu preciso tomar essa decisão. Somente a paz e a unidade vão manter uma casa ou uma igreja de pé. Olha lá, o lar, uma casa destruída, não prevalece. Deus está te avisando, olha para mim aqui. Deus está nos avisando.
Toda casa dividida, todo reino dividido, toda igreja dividida, toda empresa dividida, ela não subsistirá, ela vai cair. E é esse o trabalho de Satanás. E ele é paciente. E ele é paciente, ele é sutil. Do que adianta a gente representar diante da igreja o papel de uma família feliz e em casa a gente viver o caos? Do que adianta a gente pregar o céu para as pessoas e viver o inferno dentro de casa? O Salmo 131, eu quero terminar essa lição hoje com o Salmo 131. Ele diz assim, vamos ler juntas? Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vou trocar essas palavras aqui. Senhor, o meu coração não é soberbo. Eu estou ouvindo a tua palavra. Nem os meus olhos são altivos para eu discutir com o Senhor as palavras que o Senhor está falando para mim. Não vou me ocupar com assuntos grandes demais para mim. Eu não conheço a vida de ninguém, eu não conheço a história de ninguém, eu não conheço a causa de ninguém. Não vou me ocupar com coisa que está fora da minha alçada. Pelo contrário, eu vou fazer sossegar a minha alma igual uma criança desmamada.